Você está ouvindo a Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo. A Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, Célia. Boa tarde a todos. Próximo a esse horário do almoço. E aí nós temos esse tempero. Bom dia ainda, né, Célia? É bom ainda dia. Estamos aí 11 horas da manhã, né? Boa tarde daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Mas é a força do hábito. É a força do hábito. E nós temos esse tempero final para a nossa refeição, que é o estudo Obreiros da Vida Eterna. Estamos aqui no início desse estudo e como nós sempre falamos, é um estudo muito rico, muito. E eu, antes do início do nosso estudo, eu estava até comentando, nós estávamos comentando, que nós precisamos nos conter mais nos comentários. Nos comentários, porque senão a gente não vai progredir. Mas, Célia, é que são tantas informações realmente que esse livro nos traz sobre fenômenos, sobre coisas que a gente já vivenciou. A gente quer ficar ensinamentos que a gente precisa. E a gente quer ficar voltando nesses ensinamentos para ratificar. E a dúvida que fica é essa, porque nós estamos aqui estudando esse livro primeiro para nós. Não pense vocês que a gente está aqui estudando só para vocês, não. Para nós, para todos esses irmãos desencarnados que precisam desses ensinamentos. Mas a nossa preocupação é de levar até vocês esses ensinamentos, é de levar dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso entendimento, de levar, de partilhar com vocês esses ensinamentos. Mas a gente precisa se policiar, se moderar nesses comentários, porque nós não vamos, como você falou, nós vamos ficar aqui o tempo todo. Porque são muitas informações. São muitas. A gente veja, por exemplo, nós estamos no capítulo 2 ainda. 2 ainda. Né? Em que André Luiz está tendo aquela conversa. É o nono programa. Esse é o nono programa e nós ainda estamos no capítulo 2. E André Luiz está conversando com o assistente Barcelos. Isso. E quanta informação ele nos traz, Célia. Né? Ele, por exemplo, nos diz aqui que as noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida da crosta terrestre. Que é uma grande verdade. As noções da reencarnação vai fazer com que a gente consiga rever, entender grande parte das nossas problemáticas. Nivaldo, esse trecho que você... Olha só, já estamos nós nos comentários. Né? Esse trecho que você leu, ele nos diz ainda, quem tem o livro pode acompanhar isso, que vai nos fornecer o remédio eficiente e salutar. Porque a gente vai entender por que nós estamos passando por todos esses percalços que a gente passa, essa problemática toda que a gente... Célia, você está falando isso aí, né? Ele fala das nossas questões, das nossas psicoses, das naturezas paranoicas, perversas, das hipermotividade, englobando essas respectivas mania de perseguição. Tudo isso a gente vai encontrar onde a resposta, Célia? Em nós mesmos. Em nós mesmos. Lá atrás. Em vidas passadas ou nesta vida. Então, como você disse, nós estávamos conversando aqui sobre o Evangelho no capítulo 5, nos fala. Né?
O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, as causas de sofrimento aí, provocadas por vidas passadas no primeiro capítulo, justiça das aflições. Aí Kardec vem nos mostrando o quanto é justa as aflições que nós temos. E aí a gente se depara com esse livro. Se a gente for ficar, a gente vai ficar o tempo todo fazendo comentários, porque é muita informação. Então, dentro do possível, a gente vai fazer os comentários. Vamos nos conter mais nesses comentários. E aí a gente pede a colaboração de vocês. Se passarmos muito por cima, não entendi. Perfeitamente. Não, era melhor mais devagar, com mais explicação. Aí vocês sinalizem, porque a gente precisa caminhar. Mas antes de caminhar, a gente precisa que vocês nesse capítulo, Célia, tenham esse ensinamento. O assistente, né, o Barcelos, você lembra que no início ele fez questão de frisar duas coisas muito importantes nas nossas vidas, que é o tempo e a fala. Né? A gente dá o verdadeiro aproveitamento do nosso tempo e a gente perceber exatamente o que nós estamos falando. E dentro desse tempo e fala, essa conversa que André Luiz está tendo com o Barcelos, né? Barcelos. Então, é uma conversa completamente aproveitável. Eles estão aproveitando exatamente o tempo para falar sobre coisas importantíssimas, né? Levando o que disse lá o assistente, o que recomendou o assistente para eles, né? Então vamos lá, né, Célia? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui com mais esse livro que o nosso irmão André Luiz, com a colaboração de André Luiz e com o trabalho do nosso irmão Chico Xavier, de termos esse livro Obreiros da Vida Eterna ao nosso alcance, com todos esses ensinamentos para que possamos refletir sobre o nosso ser espiritual, sobre o que estamos fazendo aqui e para onde vamos ter que retornar. E as obrigações, as reflexões que a nossa consciência nos fará ter quando retornarmos à pátria espiritual. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos que a tua luz nos ilumine, nos dê a sabedoria de entendermos esses ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Célia, nós estamos no finalzinho do capítulo 2. E só para que a gente possa contextualizar aqui, pegar um pouquinho antes, ainda é a conversa do André Luiz com o Barcelos, né? E André Luiz diz assim: desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei e reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Nós paramos aí, e aí nós vamos continuar. Ele, porém, Barcelos, pareceu não ouvir minhas referências elogiosas e prosseguiu noutro tom após longa pausa. Né? E são os espíritos de luz, né, Célia, que não estão aí para receber aplausos, né? É muito importante, é gratificante, o elogio mas esses espíritos de luz, eles não dão essa importância que nós ainda damos. Nós damos, né? Então você veja, ele, porém, pareceu não ouvir minhas referências elogiosas. Porque fazer o bem, Nivaldo, fazer o bem... Após longa pausa, é o normal, é o correto, né? O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles.
esse o meu amigo é André Luiz. André Luiz. Pisamos, no momento, outro solo. Então, André Luiz está falando que agora vai falar... Barcelos que está falando. Barcelos está falando, pisamos, no momento, outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a ser traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal. Obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Aqui, Nivaldo, a gente precisa refletir sobre isso, sobre o que Barcelos está dizendo, porque quando a gente reencarna, a nossa bagagem de sentimentos, a nossa bagagem intelectual, ela nos acompanha. Isso é nosso. O meu sentimento de raiva, o meu sentimento egoístico, o meu sentimento avarento, ele me acompanha. E nós precisamos nos reajustar com os nossos desafetos. E aonde é que eles vão vir? No nosso seio familiar. Perfeitamente. No nosso marido, no nosso filho. São os nossos familiares. São os nossos familiares. Os nossos adversários. E aí a gente vai lembrar, Célia, da necessidade do esquecimento de vidas passadas, né? É por isso que Barcelos diz que jungidos, ou sejam, ligados uns aos outros pelo laço de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes. Nesse momento, a gente não sabe por quê. Perfeito. Mas o espírito sabe. Aqui nesse corpo físico a gente não sabe. Não sabemos ainda. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconhecíveis entre pais e filhos, esposas e esposos, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subsistência conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Retificadoras. Então é exatamente isso. Nós vamos ter na nossa família carnal todos os nossos desafetos que vamos nascer para que a gente tenha a oportunidade de rever os nossos sentimentos para com eles. Sabe aquele desafeto do passado, Célia? Vai vir como meu filho para que eu possa amá-lo. Aprender a amá-lo. Vai vir como marido, como esposa, vai vir como irmão, vai vir como... né? Não, aqui Barcelos está falando dos laços consanguíneos, mas ele também fala dos compromissos morais. E aí é o marido, é a esposa, é a sogra, é o cunhado. A gente não pode, porque nada, não é assim, o meu cunhado é meu cunhado, por acaso. É só porque ele é irmão. Não. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um planejamento divino, muito maior que a gente possa imaginar. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passaram a sentir e ver na tela mental dentro de si mesmas situações complicadas e escabrosas de outra época. Malgrado
os contornos obscuros da reminiscência carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexo de inferioridade. Pois é. Olha de onde vem, né? Os complexos de inferioridade que muitas das vezes a gente se queixa. Identificando em si questões e situações íntimas, inapreciáveis aos demais, o espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Nós temos nosso Pai, misericordiosamente, ele recai sobre todos nós o véu do esquecimento. Sim. Mas é como o Barcelos fala aqui para André Luiz, identificando em si questões e situações íntimas inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado adquire recordações, não obstante menos precisas. Sabe aquele... Não sei por que eu estou pensando isso. Sei porque me veio agora uma... É aquele sentimento, né? Ou premonição, ou aquele sentimento que a gente muitas das vezes tem pelo outro, que a gente não tem uma explicação. A gente não consegue entender o porquê. É do próprio passado, e aí nos candidatamos a esse processo de loucura. É nessa categoria, meu amigo, temos da crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que, ao seu turno, se conservam em posições opostas à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Então, o que ele nos diz aqui? Os psiquiatras, eles não levam em consideração as nossas vidas. O lado espiritual. O lado espiritual. O ser, né? O ser importante, que é o espírito. E é por isso que ele diz lá, né, Célia, que quando as noções da reencarnação renovarão a paisagem da vida da próstata. Então, quando os médicos, quando nós todos levarmos mais em consideração o processo reencarnatório, a nossa visão sobre as coisas da vida, do mundo, serão atenuadas, serão diferentes. Porque é preciso que a gente veja que existe esse corpo físico, sim, ele tem que ser cuidado, sim, mas a essência é o espírito, e é essa essência que tem que ser também pesquisada, essa essência também não, é essa essência que é o fundo da questão, é o cerne da questão. E aí você veja cada vez mais, tenta-se resolver o problema da alma com um medicamento para o corpo. Não vai resolver. Medicamento da alma é medicamento da alma. Medicamento do corpo é medicamento para o corpo. Aí nós temos o medicamento, é como você falou, o medicamento do corpo, querendo curar o que é da alma. E aí você toma medicamento, né, Célia, a vida toda e não resolve. E não resolve. Ameniza, pode até momentaneamente amenizar, mas não resolve. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. Então, esses psiquiátricos, né, esses que tomam medicamento, é o que interessa mais para o Marcelo, ele avaliar, analisar. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo. Os infortunados, absolutamente desentendidos, que de loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas. Então,
Por conta, Célia, muitas das vezes, de você tentar realmente entender a doença da alma, do espírito. A gente lembra, Nivaldo, o André Luiz nos falando alguns programas atrás, se eu não me engano, o passado ou o outro, em que ele, como médico, vinha muitos amigos. Aqui no capítulo 2. No capítulo 2 mesmo. Isso, vinha muitos amigos que ainda procuravam, tinham a lucidez mas é o que Nivaldo falou. O corpo. Procurava a solução pro corpo físico, não da alma. São exatamente esses, que Barcelos se ocupa. Aí ele diz assim, Célia, tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental, que lhes revelam a estrada da paciência, da tolerância em favor da redenção própria. O que é essa água viva? A água viva da compreensão. É um entendimento. E são muitos semelhantes casos angustiosos. E a André Luiz pergunta, né? E são muitos semelhantes casos angustiosos? Indaguei por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Olha só. São muitos casos de sofrimento, Célia, de dores da alma, que a gente quer resolver com soluções, medicação alopática para o corpo físico. E a solução vai estar aqui quando ele diz, olha, na água viva da compreensão. Aí lembro da passagem de Jesus, né? No poço de Jacó, quando ele fala da água viva, que é essa água da compreensão, do entendimento. Inclusive, Jesus, né, nessa passagem com a mulher, acho que era samaritana, ele diz que essa água viva, que com a água do poço, aquela água que ela ia lá tirar do poço, com aquela água ela ia voltar a sentir sede. E com essa água viva, ela nunca mais teria sede. Ela seria dessedentada. Então, que água que é essa? É a água viva da compreensão, do entendimento. Então, o Barcelos, né, fala exatamente isso para André Luiz. Né? Que vai, e essa água viva, ela vai vai revelar a estrada da paciência e da tolerância. Então, e que vai são tantas pessoas com dores da alma que confunde-se com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu sonora uma campainha singular, convocando-nos ao preparativos da oração. Era preciso atender. Então, porque você lembra que essa conversa do André Luiz com Barcelos, né, Célia, foi provocada porque o assistente se reuniram para decidir a vinda de um visitante. E eles, o Cornélio, né, se reuniu com aquele... O Jerônimo, com o Ciprone, Nicanor, e então formaram-se grupos. André Luiz ficou no grupo conversando com Barcelos. Que era afim, tinha afinidade com ele, médicos, né? E aí nós vamos para o capítulo 3. Então, aqui a gente encerra o capítulo 2, vamos para o capítulo 3, então, tocou a campainha. Agora eles vão voltar todos eles a se encontrarem, se juntarem. Isso tem que se lembrar, né, Célia, que estava faltando algumas horas para que eles encerrassem essa visita e eles fossem dar continuidade ao seu destino, que era visitar a crosta terrestre. Ainda não partiram. Os 3 grupos, o que vai atender aquelas crianças desprotegidas, os loucos e esses 5 sofredores,
Esses 5 desencarnes ainda não partiram nas suas Estão missões. Nos preparativos. E aí no capítulo 3 tem como título o Sublime Visitante. Então nós já tivemos o Cornélio. Antes do Cornélio nós tivemos... O capítulo 1. No Santuário da Bênção, nós tivemos o... Não, no Santuário da Bênção foi o Cornélio. No capítulo 1, na Casa da Paz, o instrutor Albano Metelo. Albano Metelo, que fala sobre a experiência dele. Né? E aí o Cornélio e agora o Visitante Sublime. Outro espírito, com certeza, mais elevado. Para ter esse capítulo, eles estão lá na Casa da Paz e eles vão receber agora um sublime visitante. Então, André nos diz: reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recordou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Oração fervorosa e pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Nada é feito inutilmente. Sem objetivo. Né? Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Por isso ele pede pensamento puro e prece. Oração fervorosa. Oração fervorosa e pensamentos puros. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina, colocando-se ao nosso encontro os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humilde como nós. E para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partífices de suas gloriosas experiências. Eles se equiparam, né? Eles descem para que não apresente para os outros, né, Célia,
essa superioridade moral que eles têm. Esses mensageiros do Pai, eles são, é por isso que o nome do capítulo é o Sublime Visitante. Então, como a vibração, a gente não pode esquecer que isso aqui, em relação a nós, Metelo, Cornélio, André, Jerônimo, são espíritos mais elevados. Mas aqui, é muito rente, é muito aqui, na nossa crosta. Então, eles vão receber esses mensageiros do Pai, esse sublime visitante, e para vir de uma esfera mais elevada para cá, tem um trabalho, e ele, para se mostrar humilde e para se equiparar a eles se moldam a essa inferioridade, para que fiquem... primeiro, eu acho... Para não demonstrar nenhuma superioridade, para não constranger, né, Célia? O mais simples, o mais humilde. E aí continua André. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que, lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito distante. A lembrança tange as nossas cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Lembra quando ele falou dos pensamentos puros? Para nós é muito difícil, porque a gente retorna. Essas lembranças, elas nos vêm. É policiar os nossos pensamentos, né? Aqui, porém, no Santuário da Bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Olha a responsabilidade de cada membro ali naquele recinto, no Santuário da Bênção. Vamos lembrar que lá no santuário, o Cornélio, ele recebia grupos de 20. No máximo 20. E ali eram três grupos. E a esse grupo ele falava sempre, né, ou pelo menos para esse grupo da André Luiz, ele falava do aproveitamento do tempo e da qualidade da fala. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Célia, nós não estamos preparados. Não estamos. Não estamos preparados para estarmos hoje num santuário da bênção desse. Porque a gente não consegue ainda controlar os nossos pensamentos da forma com que ele está nos orientando esse grupo que está lá. Aqui, por exemplo, quando ele diz assim, o ambiente oferece bases à emissão de energias puras. Ou seja, aquele ambiente onde eles se encontravam, lá na Casa da Bênção,
Santuário da Bênção. O Santuário da Bênção, eles tinham tudo, todas as condições de se manter nessa atitude de firmeza, serenidade e respeito. E mais um pouquinho mais acima, ele nos diz que Cornélio, ele entende que quando aqui na matéria esses pensamentos puros nos é difícil, mas lá não, lá eles podem, tem todas as condições de ter esses pensamentos firmes, respeitosos, serenos. E ele pede, formulemos, pois, os mais altos pensamentos. E continua Cornélio, e continua André. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós. Ele sabia exatamente, já entendia exatamente a necessidade desse que lhe rigorismo. sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. O entranhado amor. É outro entendimento. E aí a gente... Entendimento que a gente ainda não conhece. A gente para e pensa nesse entranhado amor às coisas santas. Como é que a gente se comporta? A gente ainda não conhece isso, não, certo? Não conhece. Mas vamos conhecer. Estamos no processo. Isso é processo. Após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. Lembra daquela aquela câmera estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente, onde caberiam duas ou três pessoas? Então, Cornélio pede a eles: projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Então, Célia, ele está pedindo para que, com o poder da mente, eles plasmem esse cenário. Essas águas mansas personificando a paz, e a árvore vigorosa representar ele quer que seja formado a vida. Um quadro. Então, o quadro a formar-se constará de paisagem simbólica. Então, eles estão preparando aqui, na verdade, Célia, eles vão receber esse sublime visitante e eles vão preparar um cenário. Vão preparar um cenário para que o visitante seja recebido. Mas isso será plasmado com o poder da mente. E continua Cornélio: assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Então, Jerônimo, cada um Sintrônia, Nicanor, a sua tarefa. tarefa. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou:
formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Então, cada um, como você falou, Célia, terá ou teve aí a sua função. O instrutor, ele fica com a parte mais difícil, que é o tronco. Os outros, né, o Jerônimo, Simprônia, Nicanor, ficam na composição do restante da árvore. Mas os outros colaboradores vão ficar com um contorno do lago, com as partes menores desse cenário para ser reproduzido. A veste das árvores, né? E a vegetação que contornará as águas serenas. O acabamento desse... O arremate desse quadro mental que eles vão oferecer a esse sublime visitante. Que esse visitante virá para fazer algum esclarecimento. Após ligeira pausa, concluía: este o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional. Esse visitante é um visitante, Célia, excepcional. Que nos falará em breve minutos. Atendamos aos sinais. E esse, olha só, é um visitante excepcional. Ele não vai ficar muito tempo, não. Vai falar por alguns minutos, né? Por que isso? Porque provavelmente, com certeza, ele tem muita responsabilidade, tem muita coisa para se fazer. Então, ele vai ficar ali por alguns minutos e deve já ir para outras atividades. Não vai descansar, não. E continua Cornélio. Então, esse quadro que ofereceremos ao visitante excepcional nos falará em breves segundos. Atendamos aos sinais. E aí, continua André. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço. E ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Aí cada um começou a realizar a tarefa que lhe cabia. Mentalmente, aquela tarefa. E aí, continua André, senti a pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava em direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Então, mentalmente, André Luiz está colocando esses tufos de grama ao longo desse riacho, desse lago. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Trazendo do passado, ele recorda da vida dele. Da casinha dele. Da casa dele. Então ele plasma, ele pensa exatamente naquela grama que ele tinha na casa dele e ele leva para lá. É a força do pensamento. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores,
e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Olha a entrega. Aqui, André está nos falando, porque ele não podia narrar o sentimento do outro. De outro, da Luciana, do padre, ele não podia, ele só pode narrar o sentimento dele, o esforço dele. E aí dá para a gente reparar a entrega que André Luiz faz. Ele se envolve por completo naquela criação. Até porque eles não estão fazendo plasmando um painel para uma pessoa qualquer. É um sublime visitante. E a gente vai ver um pouco aqui na frente, com todo esse esforço do André Luiz, Célia, mesmo assim vai haver falha. Vai. Né? E ele vai ter que retornar a intensificação do pensamento para que ele possa concluir a parte dele. Anteriormente, Cornélio, ele pediu a todos, os mais altos pensamentos ao alcance deles, relativamente à veneração que devemos ao Pai Santíssimo. E André Luiz leva isso muito a sério, ele se entrega por completo. E continua, Nivaldo. Onde você parou? Senti a pressão? Isso. Senti a pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar colocando tufos de grama. Aqui você já leu. Já. Né? Então, fornecido o sinal de interrupção, retomei a pintura natural de quem observa a fim de examinar os resultados da experiência e contemplei. Oh, maravilhosa, maravilha! Jazia o gabinete fundamente transformado. Então, todos eles viam já o gabinete transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento banhado às raízes de vulnerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Então, eles agora desfrutavam exatamente da beleza do visual do que eles estavam tinham plasmado, né? Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escansamente. Tirando as bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos apresentavam-se vestidos escassamente, isso aí talvez no olhar de André Luiz fosse alguma normal, coisa que pudesse ser refeita. Aí, né, mas o restante estava perfeito. O instrutor Celery retornou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a nossa obrigação não foi integralmente cumprida. Olha a observação de um grupo e do Não Cornélio. Foi. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Então, na visão do André Luiz estava perfeito, mas não estava.
né? Cornélio queria mais. Mas estava faltando ainda. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer e concentrando-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação. André Luiz, por sua vez, ele imprime mais energia na criação dele mental. E com mais presteza busquei colocar as flores pequeninas nas margens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Então André Luiz recorda exatamente do jardim da casa dele, daquelas flores miúdas, né? E ele leva mentalmente aquele jardim da casa dele para lá. Né? Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da gramínea, que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado, em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso. E as mimosas flores azuis, semelhando-se a miósitos silvestres, surgiram abundantes. André Luiz se emociona porque ele consegue exatamente transferir o jardim da casa dele para lá. E quando ele olha e percebe isso, ele se emociona e chora. Nivaldo, eu acho que nós vamos ter que parar por aqui. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo já meio-dia, estamos na hora do nosso almoço. Então espero que vocês possam ter desfrutado um pouco mais desse capítulo 2, início do capítulo 3, com esse livro, O Obreiros da Vida Eterna, que traz para nós todo esse entendimento, entendimentos aqui, né, Célia, maravilhosos, e que nós vamos lá na frente aproveitar mais ainda de tudo isso que o André Luiz nos traz sobre o mundo espiritual, sobre a força do pensamento, sobre a necessidade de darmos um aproveitamento do nosso tempo útil, real, verdadeiro, e de a gente policiar as nossas palavras, policiar o que a gente ouve e fala, para que a gente possa, né, Célia, realmente avançar, evoluir, ajudar nesse nosso progresso moral. Se nós andamos rápido demais, se ficou alguma coisa, sinalizem para que possamos ir nos adequando. Perfeitamente. Então, boa tarde agora a todos e até a próxima semana.